isso que eu queria saber de vocês. Porque, por exemplo, se Que aqui no foi o que ele Brasil... prometeu nas eleições, no final das contas. né? America First. É. Sim. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, nós somos muito protecionistas. Muito. A gente tem bastante tarifa cobrada de outros países para fazer comércio, inclusive em alimento. Uhum. Vai lá o pessoal do Tudo. governo e fala, é um absurdo, tem gente passando fome, mas tá tarifando arroz que vem de fora. Uhum. Deixando a comida intencionalmente mais cara para proteger a indústria nacional. E aqui no Brasil a gente cria essas barreiras pensando, com barreira alguém vai fazer o negócio acontecer no Brasil. Só que como tem muita amarra para produzir, infraestrutura não é boa, às vezes ninguém faz. Vocês acham que na economia americana o balanço vai ser diferente por conta do dinamismo que acontece lá? Ou a consequência vai ser mais ou menos aquela que a gente tem aqui? Simplesmente mais inflação que vai levar a juros mais altos por mais tempo? Não, eu moro lá há 11 anos. Eu sou neto de americano. Então, assim, só entendendo, estando lá para entender o que o Trump vai fazer, como ele fez no primeiro mandato e vão renovar agora os cortes de impostos corporativos, o americano é PJ. Ser PJ nos Estados Unidos, você vive uma vida maravilhosa, porque você tem tanto incentivo do governo, você tem tanta eficiência, tanta agilidade, que qualquer coisinha que faça, você já gera muito resultado. Você pode ter certeza que a segunda etapa, que vai ainda, deve ser esse ano ainda, por ter maioria na Câmara e no Senado, vai ser, num dado momento, quando essas coisas estiverem estabilizadas, um pacote enorme de corte de impostos. Corte de impostos corporativos, porque daí o cara da corporação vai contratar mais, tanto que já tem mais de $1 trilhão de empresas como a TSMC, o banco japonês lá SoftBank? SoftBank, Apple, a própria a Ford, está trazendo empresa automobilística que estava no Canadá e no México, voltando para Detroit, e ele vai dar incentivo, vai falar, meu amigo, gera emprego, contrata e começa a fazer aqui. E vou cortando imposto o máximo possível para quê? Não vou chegar no preço da China, porque o chinês até hoje trabalha 24 horas por $1 a hora. Não vou chegar nisso. Mas vai ser muito competitivo, você ainda vai ter margem para ter lucro. Por isso que tudo que está acontecendo, nenhuma casa ainda, saiu essa semana Morgan Stanley, saiu Goldman, revisou EPS, que é o lucro por ação das empresas do S&P, para baixo. A Goldman, o Morgan Stanley, todos eles, com tudo isso que está acontecendo nesse momento, ainda tem o EPS do S&P crescendo 2 dígitos esse ano. Porque vai vir incentivo a rodo para a indústria. E isso lá nos Estados Unidos é assim, é na veia, você sente na hora. E o petróleo está abaixo de $70. Então isso já ajuda demais também, porque por um lado, se tarifa causa inflação, a inflação de energia fica cada vez mais represada. E ela é muito mais tóxica do que a inflação de tarifa. O ativo mais inflacionário do mundo é o petróleo. Se o preço subiu, você vê a inflação disparando em vários países do mundo. Ou seja, o povo vai fazer as coisas lá porque eles estão acostumados a empreender e fazer acontecer. Eu tendo a acreditar também nessa tese. Malu, eu gosto de escutar os mais velhos. E teve um senhor, em 2020, tem cabelos brancos, ele é um pouco conhecido, ele chama Warren Buffett. Ele viveu algumas coisas na vida dele. Ele foi emblemático em maio, durante o Covid, quando ele falou, turma, não aposte contra os Estados Unidos. Sim. E ele, mas agora ele está sentado em caixa. Não, se ele tem 327 bilhões de dólares em caixa, mas tem 500 e pouco investidos. Então não é que ele está 100% líquido. Para ele movimentar o Titanic dele é complicado. A gente tem um pouco de dificuldade de entender isso porque não está nos Estados Unidos. Aquilo é uma máquina de fazer as coisas acontecerem. Ali, os Estados Unidos é a Disney World do empreendedor, do empresário. Você quer ser uma small cap nos Estados Unidos, que você sabe que suas dificuldades são muito pequenas comparado com uma small cap em qualquer outro lugar do mundo. Porque você tem linha de crédito, você tem incentivo, você tem mão de obra. A China ganha na quantidade, porque ele estava falando da inteligência artificial. A China forma não sei quantos milhões de engenheiros por ano. Porque ela tem 1 bilhão, quase 2 de pessoas ali. Então tem muita gente. Agora, a qualidade da mão de obra, todo mundo corre para os Estados Unidos. O próprio chinês quer fazer Harvard, quer fazer Yale, quer estar no MIT. E eles retêm tudo ali. Então tem essa diferença. Aberto ali para talentos, né? Você vê CEO de empresa grande nos Estados Unidos, você tem boa parte que são estrangeiros hoje. Sim. Esse ambiente... Direto da Índia, né? Vai direto, é conexão Mumbai... tem algumas regras trabalhistas que são mais flexíveis. Pô, a gente viu na pandemia, né? O desemprego disparou nos Estados Unidos e rapidamente se reverteu, né? Pô, aqui no Brasil, quando começou a ter essa onda de crise,
o empresário fala, cara, eu vou mandar embora, eu vou ter tanto encargo trabalhista, depois para recontratar. Então, a facilidade com que você demite e recontrata impede que o cara se movimente. Aí, às vezes, a empresa passa por um aperto que não precisaria. Lá fora apertou, pô, tem a parte ruim e manda embora. Mas a parte boa é que, pô, eu recontrato. Assim que as coisas melhorarem um pouquinho, eu não preciso ter aquela grande confiança para voltar já a contratar e girar a máquina. Então, você tem menos amarras para o mercado de trabalho também. Eu te falo, no Covid, quando a gente vai para casa, né, eu trabalhava num banco lá em Nova York, a gente vai para casa. Depois de 3 dias que falaram, olha, realmente vai ficar um bom tempo desse jeito, todo mundo num conference call, vamos ter que diminuir o salário de todos vocês em 30%, revemos daqui a 3 meses quando a situação, ou quando tiver clareza da situação, para poder manter o negócio fluindo. Ok. Não precisou de sindicato. Não aprovar a votação. No Brasil não pode nem diminuir salário. Não pode. Só que manteve todos os empregados, não precisou cortar ninguém. E a gente foi, como diz, para e passo. Ó, melhorou a situação, agora vamos começar a voltar para o escritório, vamos já começar a voltar os salários para os níveis que estavam e tudo mais. Num telefonema, numa conferência. Você não tem nada de... Ó, você está desligado, está aqui seu contrato, vamos terminar ele aqui, não sei o quê. E da mesma forma que você... arrumei outra coisa, tá aqui a cláusula que eu posso sair e tá tudo bem. É muito, muito rápido isso lá. Isso é uma máquina de eficiência. E quanto a previsões de inflação e juros para o mercado americano? Porque o juro americano é o preço mais importante do mundo, é o preço do dólar, que é a moeda mundial. E se a gente pega no passado, a gente vai estudar a crise de 29, por exemplo, muitos historiadores e economistas apontam a tarifa Smoot-Hawley como uma das grandes causadoras do crash. Então você tinha um mercado esticado, e de repente os Estados Unidos começaram uma política de, cara, vamos proteger a indústria nacional, colocaram tarifas para boa parte do mundo, só que os países não assistem isso de braços cruzados, né? Óbvio. Geralmente o político vai lá e faz o quê? Ele pega aquele inimigo em comum que aparece, né? Não, todo mundo agora odeia o americano porque ele tá tarifando a gente. Então bota uma tarifa também. E aí todo mundo ergueu muros pro comércio, no final todo mundo cresceu menos, teve mais inflação, o juro teve que subir, o mercado caiu. Será que a gente pode ver alguma coisa parecida? Porque se a gente pega intenção de corte de juros, está sendo revisado para não ter corte nenhum esse ano. Então, será que vai ter uma inflação que vai obrigar os juros a ficarem mais altos por mais tempo? E a gente pode ter consequência até no mercado? Já explicando um pouco dessa queda que a gente está vendo lá fora? Eu estava vendo algumas expectativas de economistas que estão usando modelos para estimar a inflação, e já é previsto ali um aumento de 0,2, 0,3 bips no PCE desse ano para o ano que vem. Então, a gente está falando ali de quase um pouco menos de 1 ponto cheio de inflação em 2 anos, 3 anos. Um país que tem meta de inflação de 2. Então, isso já está mexendo, obviamente, com a expectativa futura dos juros, da própria inflação. Mas ainda é muito incerto. Inclusive, tem um índice calculado pelo Fed que ele mede a incerteza do comércio global com os Estados Unidos e vai desde 1960. Nesse momento, a gente está 11 desvios padrão acima da média histórica. 11. Lá no primeiro mandato Trump, que também teve a questão de tarifa e elevou a incerteza. A gente está mais de 2 vezes acima daquele ápice gerado no primeiro governo Trump. Então ainda é muito incerto. Quem está fazendo conta está colocando muitas premissas que ninguém sabe se vão ser realizadas, com que intensidade, mas é aparentemente inflacionário. É o que a gente já vê. Quando o Trump começou a se demonstrar como o principal vitorioso na eleição, a gente já viu o juro futuro respondendo a isso, que é um juro maior respondendo a uma inflação potencialmente maior. E eu acho que isso dificulta muito o trabalho do Fed de cortar juros esse ano. Tá até falando com você também acha que é difícil que o Fed tenha ali condições de cortar juro muito além do que já cortou. Eu acho que para esse ano e até essa semana lendo eu gosto de ler muito a Goldman e o Morgan Stanley, porque eles não têm medo de falar as coisas, né? E ambos têm a mesma coisa, praticamente juros não caem esse ano, a inflação estável, preocupa um pouco no verão, porque a gente vê que tem atividade, a economia ainda está aquecida, os números de confiança deram uma recuada, o que pode mostrar que a gente vai ter um recuo no consumo, com esse monte de corte de emprego que está tendo lá, empresas já anunciando demissão, a confiança baixa, você para de gastar. Mas aí fazendo uma estatística porca, mas tem que fazer, final de semana eu fui disputar com meu filho um campeonato de futebol americano na Disney. Orlando está abarrotado.
tristemente, muito mais argentinos do que brasileiros, né? Eles deram a volta por cima. Eita. O Brasil perdeu até o portão de embarque no aeroporto de Miami, o maior gate era nosso por causa da frequência. Agora o voo é para Buenos Aires, que sai de lá. Eu vim via Miami, eu vi isso. O pessoal falou, pô, não é mais aqui. Não, Próxima vez Brasil pra voltar agora é o no Brasil, 25. você vai ter que parar em Buenos Aires, antes de vir pra provavelmente. São Paulo, fazer uma escala. Caramba. Lotado de argentino, Caraca. mas assim, Orlando estava lotado. E isso é um termômetro entre aspas, porque o verão passado, por exemplo, eu fui dar uma palestra em Orlando e todo mundo estava reclamando que foi um verão muito abaixo do esperado. E agora, estamos em março, estava lotado de trânsito entre Disney e um lugar, 1 hora de trânsito mesmo, cheio de carro e tudo mais. A atividade americana continua preocupando. E com isso o Fed não precisa cortar. Agora, Bruno, faz 2 anos que os juros estão subindo e tão altos O e a mercado bolsa só subiu. sobe. É verdade. Eu acho que juros altos já não é mais um medo. O que a gente tem que olhar, e o Arras acompanha isso muito mais de perto do que eu, o que a empresa está falando? Nenhuma revisou lucro para baixo. E mesmo nas que se valorizaram muito, a própria Nvidia, ela não ficou mais cara, ela subiu o lucro junto com essa valorização. Então muita gente acha que tem o grau especulativo. Não, tem empresas que estão crescendo o lucro, né? Ela Você- manteve o múltiplo dela, então, porque subiu, Manteve. mas o lucro subiu, o preço Perfeito. do lucro ficou igual. Perfeito. E como o Fábio muito bem falou, ninguém está revisando esse lucro ainda das empresas. Pode ser que comece a revisar, É. mas por enquanto ainda não. Então, para quem está vendo esse podcast, talvez ali amedrontado, querendo fugir, eu também eu concordo com a frase do Buffett de Never Bet Against America, e como eu acredito muito em alocação estrutural, eu não acho que a nossa carteira necessariamente é feita para ser tão tática, para escapar das crises. Eu acho que ela tem que ser feita para aguentar até momentos mais desafiadores e sair bem do outro lado, porque as coisas vão melhorar, ainda mais para a principal economia do mundo. Então é um mercado que acaba sendo um risco maior você estar de fora, Tá de fora. de maneira irrestrita.